Não importa. Então, eu tenho certeza que vários assuntos vão surgir no decorrer desse estudo. Mas então, estamos todos quase aqui? Fartando alguns? Fartando. Vamos chegar para Passar por aqui, não? Eu sei. Ok, agora temos relógio. Funcionando, quer dizer? Versículo 2, então, de modo, ao alicerce de todo esse ensino é o quê? Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades comunistas, injustas, perseguidoras, todas chatas, anti-Deus, anticristo, ateus, as autoridades que existem foram por ele instituídas. Aceita? Quando você toma café, deixa eu falar uma coisa. Ok. O trecho está colocando um princípio muito interessante, que é o princípio de funcionamento de toda a sociedade organizada. Tem que existir autoridade. Um lar organizado tem autoridade. Uma igreja organizada tem autoridade. Uma cidade organizada tem autoridade. Um país organizado, Município, estado, um clube organizado tem que ter um presidente, um vice. Negócio. Uma firma. Então, isso é um princípio. O contrário disso é a sociedade anárquica, é a anarquia onde não existe autoridade. Então, esse é o princípio que está sendo colocado aí. O trecho não está discutindo qual é o melhor sistema de governo. Se é monarquia, se é presidencialismo, se é ditadura, isso não está sendo discutido aqui. O que está sendo discutido é que precisamos de autoridade. Sim, em princípios gerais, para serem aplicadas, né, em qualquer país, qualquer época. E se a gente pensar assim, mas em regime comunista tal, é difícil, é bom a gente lembrar que o imperador romano. Está roubando, relâmpago. Pode falar, mas não pode falar de Nero. Mas é bom lembrar que o imperador romano, em geral, ele criava dificuldades também. E é muito interessante que exatamente essa carta, eu não estou me lembrando de nenhum trecho assim no Novo Testamento que fala com mais clareza a respeito desse princípio, né? Outros falam, Pedro fala na sua carta alguma coisa assim, mas tão claro quanto esse trecho aqui, né? E tão extenso, né? É num só lugar. Mas a situação era a mesma que muitos cristãos enfrentam hoje. E dentro dessa dificuldade, lembra do princípio de autoridade. Então, como a palavra de Deus, como Deus é sábio. E a palavra é atual. É atualíssima. Não, em qualquer país. Não. Agora, já que Davi antecipou e entrou lá na frente, o bando minhas, sabe? Ele está valendo os papelzinhos, né? O pano de fundo, lendo aqui, esse é Paulo, judeu, cidadão romano, as duas, né? Mas do berço, na nata fala, né? Judeu, escrevendo essas palavras. Quando? Quem era o imperador desta época? O famoso, cruel, e coloca cruel, que detestava os cristãos, detestava o nome do Senhor Jesus. Quando
a metade da cidade de Roma foi queimada. E alguns historiadores acham que ele mesmo fez esse ato para culpar os cristãos. Aí ele pegou no pé dos cristãos e fez coisas infamosas. Exemplos: mergulhou cristãos vivos em piche, furou eles, levantando eles no ar, fogo para ser tochas nas suas festas e orgias. O que ele estava dizendo? Sobre Cristo, sobre cristianismo, sobre a palavra e o evangelho. Pegou peles de animais, costurou cristãos vivos dentro e lançou esses cristãos dentro de um lugar onde havia cachorros enormes, famintos, doidos e loucos para cristãos serem rasgados vivos. Entende? Paulo não está escrevendo essas palavras num vácuo, né? Um seminário em São Paulo ou em Jerusalém na segurança. Ele foi preso, perseguido, vai perder sua própria vida às mãos dos romanos. Entende? É bom lembrar que mas ele não conhece o Brasil, ele não conhece esse sistema aqui, ele não conhece, mas era brincadeira, né? Nessa época ser cristão? Não. Ele sofreu muito e entendeu perfeitamente os dilemas que cristãos têm numa sociedade pagã. Então vamos lembrar desse pano de fundo quando estamos lendo aqui. Versículo 2: de modo que aquele, e vocês sabem muito bem que eu estou brincando com meu amado, estimado irmão. Ele sabe. Mas então, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Isso que nós temos que lembrar. Quando nós resistimos, nós estamos resistindo Dilma, nós estamos resistindo polícia militar, nós estamos, afinal de contas, resistindo polícia civil, ou superintendente, ou diretor da escola, ou da fábrica, ou do município, ou do prefeito. Estamos, afinal de contas, resistindo quem? Nos opondo Deus, que estabeleceu ordem e autoridade. E ele permitiu pessoas assim, chatas. Ele deu essas ordens depois da queda, depois do dilúvio. Ele sabe muito bem. Todos vão nascer em pecado, em Adão. Ele sabe. Ok? E os que resistem às autoridades, né? Ou à autoridade, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Fala. Estou lembrando essa relação entre Deus e o governo de um país. Quando o povo de Israel quis que o sistema deles fosse por meio de reis, eles não rejeitaram Samuel, que era juiz, mas rejeitaram a Deus. Sim, muito bom. Deus falou com Samuel. Não é para vocês sentir tanto. Na verdade, estão muito bom. Deu para entender? Muito bom. Deus deu. Muito bom, irmão. Então temos que obedecer o governo, vem o que vem, seja qual for o assunto, independente de se é ruim ou contra Deus ou tal. Existem exceções de obediência ao governo, à autoridade. O princípio é geral, temos que obedecer. Existem alguns casos
onde não devemos, não podemos obedecer. Ok. Alguém pode me dar alguns exemplos? Quando isso vai contra a palavra de Deus. Ok? Esse é muito. Atos 4 Geral. e 5. Atos 4 e 5 estão uma exceção, né? Ok. Eles foram proibidos de pregar o Evangelho e a palavra de Pedro foi muito clara. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se o governo proibir a gente de pregar o Evangelho de Cristo, justificação pela fé, temos que obedecer? Não podemos obedecer. Não devemos obedecer. Concorda? Não temos esse problema no Brasil. Mas se você andar de esses carros que tem aquele alto-falante, esse é permitido pelas leis de Franca ou não? Pregar o Evangelho nos alto-falantes nos carros. Entende? Passando nas ruas. Acho que até as 10 horas da noite. Eu acho que em Franca não é. Eu ouvi falar que propaganda daquele jeito não é permitido. Estão fazendo. Não sei se não estão fiscalizando, mas tem lugar que não pode. Se o governo diz que você não pode usar carro, entende? Como chama? Carro propaganda, né? Assim? Aí convém obedecer. Carro de som. Carro de som. Entendeu? Estão entendendo meu português? Pergunta, Davi, qualquer coisa. Devemos obedecer assim. Se eles dizem não, na praça, não pode. Mas existem dúzias de formas e maneiras e lugares onde podemos. Não estão dizendo que não pode pregar, ponto final. Estão dizendo desta forma, muitos reclamam. Pessoas têm, sabem, direito de ter privacidade. Ok, podemos obedecer e ainda pregar. Pode falar. Na questão que já falamos sobre a gente obedecer à autoridade do nosso país. Sim. Né? A questão que nós estávamos falando ali, eu tenho um comércio. Vamos chegar de frente, Mr. Anderson. Mais na frente? Sim, porque ele vai falar justamente sobre tributos e impostos e seu assunto. E vamos precisar da sua contribuição. Pode ser? Pode ser. Mas precisamos da sua ajuda. Você está na situação. Eu não estou aqui no púlpito. Você está no comércio, no balcão. Outros exemplos. Então Pedro falou, temos que obedecer a Deus, ok? Ok, a religião, governo, né? Quando os 3 amigos de Daniel, quando era a lei do governo do rei de curvar e adorar a imagem de ouro, eles obedeceram? Não. Por quê? Não é para obedecer o governo? Quando as leis do governo não entram em contradição entre sua vida espiritual, suas convicções espirituais, pode obedecer ao governo. Quando o governo pede você fazer uma coisa diretamente contra a vontade de Deus para a sua vida, sua conduta, suas convicções espirituais, aí tem que fazer uma escolha. E tem que obedecer a Deus. Esse não é carte blanche, esse não é uma porta de 20 metros de largura para fazer qualquer coisa. Em alguns casos, e são raros os casos no Brasil, Daniel encontrou os amigos 3, encontraram. Interessante, o próprio rei, depois de ele sair do forno, falou: sobre isso vocês não me obedeceram, vocês não obedeceram à ordem. Ele até deu glória a Deus, reconheceu que eles não obedeceram. E por quê? E foi legítimo, ele reconheceu as convicções deles.
Aquele ato teve um impacto muito grande, inclusive ele mudou totalmente e fez uma ordem ao contrário. Outros, os pais as parteiras no Egito, estava pensando? As parteiras no Egito, quando Faraó falou que era para matar qualquer menino de 2 anos para baixo, né? As parteiras, quando ele falou, quando nasce um menino, rio, elas fizeram o quê? Foram espertas, mentiram. Inglês, né? Não dá pra ter certeza. Foram espertas. Não, mas essas mulheres hebraicas, antes de ele chegar, ele já obedeceram não. E os pais de Moisés obedeceram? Estavam certos ou errados? Essas são questões, entende? Onde não pode obedecer ao governo e matar seu filho. Pode. Talvez, será que realmente elas atrasavam, sabendo que Não. as mulheres... Talvez, às vezes. Para deixar... Às vezes, sim. Foram espertos. De qualquer forma, foram em todos os sentidos espertos para poupar, para livrar, para não obedecer, para enrolar. Sem dúvida, sem dúvida. Atrasaram em casa, já nasceram. São casos famosos, as parteiras. E essas parteiras, o que Deus achou dessas parteiras? Ele fez alguma menção e as honrou. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Deus gostou. Existe obediência que não pode obedecer. Quando obediência é o caso. Não é? Agora, nesses casos, nós temos que obedecer a Deus e as consequências que vêm. Aí entramos no assunto de que o Novo Testamento fala tanto, perseguição, tribulação, provação, que vem por quê? Porque somos salvos. A palavra é muito clara, não devemos sofrer porque estamos mexendo nas coisas de outras pessoas, estamos fofoqueiros, fazendo o mal. Não podemos, jamais um cristão deve sofrer, apanhar ou ser preso ou alguma coisa porque ele fez mal. Mas, se ele está fazendo para obedecer ao Senhor, ao invés do governo, é coisa de honra. O Senhor tem prometido sua presença, sua força, não é? Para aquela pessoa. E pessoas no trabalho de saúde, médico, enfermeira, você vai ser assistente de médico que faz abortos. E se não for lá uma enfermeira, né, e ajuda esse médico, você vai ser mandado embora. O que ela vai fazer? Está desempregada, né? Pode ter um custo, pode estragar a carreira, pode entrar Entende? Fazer o quê? Não pode obedecer. O que é muito importante, lembrar de Davi. Não estamos honrando os cristãos na Rússia. Honraram em termos de obediência, em termos de respeito, em termos do país, reconheceram a autoridade, posição de Stalin e de outros, não porque eles concordaram com a pessoa, não porque eles concordaram com sua conduta, suas ideias, suas crenças, não, mas por causa da sua posição de autoridade. Há uma diferença. Nós não concordamos com quase com a dona senhora Dilma Maria. Difícil concordar, né? Com a pessoa antes e certos partidos. Não, o Senhor não está pedindo para você entregar, jogar fora suas crenças, suas convicções. Obviamente, não pode, né? Mas enquanto dá para viver dentro de Deus.
Não devemos falar mal. Não devemos xingar mal e falar mal, blasfemar a autoridade. Davi, bom exemplo. Várias vezes. Até parece que o Senhor entregou Saulo nas suas mãos. E Davi fez o quê? Não matou. Ungido do Senhor. Ungido do Senhor. Não porque ele era homem bom, de honra, não porque ele merecia, não. Por causa da sua posição. Deus colocou ele naquela posição de rei. E enquanto ele estava naquela posição, Davi não mexeu. Bom exemplo. Falou com respeito. O homem tentou matar ele 1 ou 2 vezes. Fez tudo para varrer, né? Estragar, matar, erradicar ele. Mas olha como ele tratou aquele ofício, aquela posição de rei, o trono ungido do Senhor. Fácil, mas não é um bom exemplo? Davi, com que honra, que dignidade, não é? Que classe ele demonstrou para nós. Os pais de Moisés, as parteiras, os amigos de Daniel, e ele mesmo, o Daniel, quando era para ele, esses jovens comerem a comida do rei, ele não fala, não, de jeito nenhum, vagabundo, não vou comer. Não. O que ele fez? Com muita dignidade, muito respeito, ele falou uma alternativa. O Senhor aceita? Ele tratou ele com muita cortesia, muito cortês, muito respeito, e entendeu que aquele homem estava fazendo o quê? A vontade do seu rei. Que sua cabeça estava na linha, né? Entende? Então ele tratou aquele homem muito bem. Uma ideia. Tantos dias de eu vou comer verdura e os outros, e aí fazer uma comparação. Se não não está certo, então, entende? Alternativas, ideias, apelou, mas com muito respeito, não com rebeldia, não foi espalhando rebeldia no meio dos irmãos. Bons exemplos nós temos na palavra. Vamos andando. E os cristãos em países perseguidos, quando eles leem as páginas de Daniel e quando eles veem Davi fugindo de Saul, e quando eles leem esses exemplos, naturalmente eles vão se sentir encorajados a imitar o exemplo. Não é? Então por que Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse isso? Não é? Deus permitiu que eles fossem provados, porque ele sabia que muitos cristãos futuramente seriam provados e iam encontrar naquelas páginas consolo, alento, ânimo, encorajamento, né? Para imitarem o exemplo. Então, diz o ditado que quando Deus manda, até o diabo obedece. E é verdade. Agora é interessante também mencionar, não sei se você vai falar isso, por que é que eles desobedeceram uma autoridade? Porque eles receberam uma ordem daquele que tem toda a autoridade. Existe um princípio, até os homens reconhecem esse princípio. Por exemplo, se o prefeito de Franca fizer uma lei que vai contra a Constituição Federal, essa lei vai ser derrubada. Os próprios homens reconhecem que a autoridade que está acima tem mais autoridade do que a autoridade que está abaixo. Hierarquia os próprios homens reconhecem. E existe batalha nos tribunais por advogados, porque uma lei mais fraca, ela tem que se submeter à Constituição do país. Então, o princípio bíblico é o mesmo. Né? Quando o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, é bom lembrar que ele falou, toda a autoridade me foi dada. Stalin, Marx, Obama, Dilma, eles não podem dizer isso. Então, se eles fizerem uma lei contra a pregação do Evangelho, eles são uma autoridade. Mas aquele que disse toda a autoridade, mandou a gente pregar. Então, ele está por cima. Nós temos que tomar cuidado para não usar essas exceções para a regra.
E no Brasil, há poucas exceções. Por enquanto, pode mudar. Já estão surgindo assuntos sobre homossexualidade e não vai ser longe, onde quem sobe aqui e pregar sobre esse assunto já estão vindo, né? Os tempos, as ondas, gente, graças ao presidente dos Estados Unidos, essa onda de homossexualidade está tomando conta daquele país, mas não é o povo, não é, entende? 90% do povo não gosta, não aceita, mas... Fala, Mister. E o cristão na política? Pensando nas autoridades, né, de Deus, seria errado o cristão que quer servir a Deus com fidelidade assumir uma posição de poder? Ótima pergunta, tem tudo a ver. Irmãos, eu não conheço nenhum irmão, eu conheço irmãos que têm tentado entrar e têm entrado e entende, Tuberava, Brasília, sim, conheço, Goiás. Eu não conheço nenhum que se fez bem para eles, que não tiveram que comprometer, que não tiveram que exagerar, mentir, exagerar demais o que eu posso fazer, entende? E conviver, e agradar, e abaixar suas convicções, e não falar de certos assuntos e tal. Rabo muito preso, né? Mas o cristão deve, o Brasil, o cristão deve votar? Não é Votar. Eleição. Votar. Não é o verbo? Votar. Hã? Votar. Votar. Não. Votar. Então, eu falei votar. Falei votar, ué. Aqui é obrigatório. Nos Estados Unidos não é. E uns 50% votam. Comparecer às urnas é obrigatório. Né? Ok. Votar não é obrigatório. Ok. Boa distinção. E então? O cristão deve votar. Não está mexendo, entrando no mundo e política? Eu acho que não. Mas tem muitos ainda, pelo menos lá, irmãos evangélicos, acho que o cristão nem deve, porque ele está se contaminando, está participando, mas o que é isso? Começar a pensar no caso, não pode votar também, porque, por exemplo, o governo que hoje está atuando, a Dilma, vamos dizer, e o outro partido que vai debater com ela assim, para ganhar o lugar dela, se eu votar nele, eu estou contra o governo. Então eu estou errado. Não é democracia, não é errado, é permitido, até é encorajado. Porque estão ganhando, né? não são ditadores. Não, mas se na verdade a palavra diz que toda autoridade é constituída, não precisa votar. Não. A posição de presidente é instituída por Deus. Foi permitido, por qualquer motivo, o Senhor permitiu que a senhora Dilma Mar entrou. Mas quando é época de eleição, é promovido pelo governo, né? Debates e campanhas e para pessoas expor suas ideias, né? Se não é rebeldia voltar para alguém que não está no ofício. Não é, eu acho que, Davi? Eu acho que não é a mesma, não estamos falando de rebeldia. Mas eu acho, pessoalmente, que devemos votar. É complicado. Porque muitas vezes, nossa última eleição, você tinha um mormon, e se há uma religião que eu detesto, é mormonismo. E um muçulmano, quer dizer, entende? E Mr. Obama. Quem é melhor? Você vota menos mal, não é? Não existe candidato fantástico, maravilhoso, 100% bíblico, não existe. Então você acaba votando para menos mal, mas menos mal é menos mal do que mais mal, né? Eu acho. Você acha que deve votar, cristão? Eu acho que é uma coisa muito pessoal.
dizer a minha experiência, o que eu tenho chegado. Eu tenho chegado à conclusão que menos mal ou mais mal não faz diferença nenhuma. Eu, nas últimas eleições, eu tenho comparecido à urna, porque é o que a lei exige, mas eu tenho anulado o meu voto. Agora, eu não estou dizendo para ninguém fazer isso, estou dizendo a minha experiência pessoal. Porque entre votar num que apoia a causa gay, ou no outro que libera aborto, ou no outro que eu não vejo diferença. Eu acho que todos eles são contra a palavra de Deus. Então, agora essa é a minha experiência, não estou querendo que ninguém tome como modelo, né? Mas eu acho que nós ficamos preocupados demais em votar nesse ou naquele candidato, e estou dizendo inclusive da minha experiência, eu tenho orado pouco pelas autoridades, isso a Bíblia manda eu fazer. Então, eu acho que o melhor voto meu, mais bênçãos eu traria para o país se eu orasse mais pelos candidatos do que ficar pensando. Infelizmente eu já vi gente falando mal do PT, dentro da casa de oração, no púlpito. Eu gostaria de perguntar para esse irmão, você ora com a mesma força, com a mesma intensidade, veemência que você mete o pau no PT? Eu não estou dizendo que o PT é santo, não é isso que eu estou falando não, mas a minha experiência tem sido essa. Então, falando em tudo isso, cristão não deve jamais participar em rebeldia, em algum grupo secreto para, né, fazer uma ilusão, uma resistência, né, como lá os franceses, resistance, né, resistir a um grupo que não tinha nenhuma esperança de ganhar, mas, sabe, fizeram tudo para atrapalhar, tudo para desanimar, desmoralizar, para resistir, pelo menos. O cristão não deve fazer parte de grupos assim, falando mal de autoridades. Mas porque o mundo pode fazer isso, mas nós temos uma outra arma muito mais forte: oração. Isso nós podemos fazer com amor, com inteligência. Mas em termos de votar, eu não sei. Cristão, ninguém deve ter mais orientação, mais sabedoria à sua disposição do que um cristão, em termos de votar. Mas essas escolhas são difíceis hoje em dia. Se fosse tão claro, né? Anti-aborto, anti isso, aí seria mais fácil. Mas vamos em frente aqui. E pode incluir isso que você falou aí, não só essa resistência política, mas resistência comercial, greves em fábricas, e tudo isso é contra a autoridade. Tudo isso é contra a autoridade. Então, e manifestações. Temos tido manifestações até aqui em Franca. Jovens cristãos devem se encontrar lá, as fotos saindo no jornal, ou devem ser presos ou participar em manifestações. Alex, o que você acha? Lógico que não. Acho que não, Eu acho que não. Podemos resistir, podemos manifestar na presença do Senhor, mas publicamente não é diante do ensino de Romanos 13, não é lugar para o cristão. Fala, Mr. Benjamin. Eu vejo assim, quando fala assim, o apóstolo Paulo mesmo disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ótimo. Ele não deixarei me persuadir por nenhum. Então, eu acho que votar a pessoa fica a critério da pessoa, né? Se você quer votar ou não. Mas assim, eu acho assim que o poder da oração, ela tem muito mais do que nós lá que se ia manifestar. Né? Embora, eu sempre digo para a pessoa, um cristão, um crente, nunca deve entrar em nenhuma manifestação dessa que está tendo, né? De maneira alguma, porque é uma coisa que está em conta. Mesmo a gente reconhece que existem injustiças, existem corrupções. Estamos pagando os impostos e vamos chegar lá, mas o din-din não está descendo na área de saúde, na área de educação, nem de segurança. Entende? A gente concorda, né? Aqui, né? Não está. Estamos fazendo a nossa parte, mas outros não estão fazendo a sua parte.
Então, mesmo concordando com certos princípios da manifestação, essa forma de queimar ônibus, de quebrar vitrines e... não. Esse não é lugar esse não é atividade, lugar de cristão. Mas se não estiver fazendo isso, pode? Se não estiver queimando, sendo nada só normal. Não, eu acho que não. Se estiver numa escola... O problema é, entre outras, manifestação. Como é que você sabe que eles não vão queimar? Como é que você sabe que eles não vão blasfemar o governo? Fazer entrevista. Seu nome, você está colocando seu nome em sócio, você está sendo cúmplice de qualquer mal que esse grupo faz. Né? Aí no jornal, os espectadores, eles não sabem. Você só sei que Mateus estava lá. Entende? Mas se uma escola entrar em greve e um professor for cristão, o resto tudo foi entrar de greve, você acha que ele vai lá dar aula só ele? Vai. Só para você... Mas não é melhor, ele entra de greve e fica em casa. Não, senhor, eu vou. Só para você? Eu sento lá, minha obrigação é ir lá. Comparecer. O governo me paga para me trabalhar. É assinado um contrato. Você vai fazer a sua parte. Sim. E se não estiver contente com o salário que ele recebe, pede demissão e vai procurar serviço em outro lugar. Sim. Você falou isso? Foi assinado um contrato. Deve ser. E sabe, todas essas manifestações e greves e tal, me faz pensar numa coisa. Nós estamos querendo corrigir uma injustiça no mundo. Pergunta: injustiças no mundo vão ser corrigidas? Pelo contrário, a coisa vai de mal a pior. Agora tem uma coisa que corrige injustiça: o Evangelho. Então vamos fazer uma manifestação para pregar o Evangelho. Vamos fazer uma concentração para orar pela nossa pátria. Mas não esqueçam que essa questão de eleição, manifestações, greves, nós tínhamos que batalhar com muito mais empenho por outra pátria, a celestial. Porque as injustiças nessa pátria terrena, apesar do meu amor para com a pátria terrena, apesar de eu ficar arrepiado cada vez que toco o hino nacional brasileiro, seu hino. mas as injustiças não vão ser corrigidas aqui. Não vão. Então a gente fica iludido. Vou fazer uma manifestação, vou fazer uma greve dos professores e aí o salário vai melhorar. Não vai, não vai. Isso é papagaiada, é conversa para boi dormir. Nós estamos vendo quantas vezes, né? Então, agora vamos pregar o Evangelho, porque isso vai corrigir, vai mudar o foco, vai trazer de dentro isso, para o fora, reino de Deus para dentro das famílias pessoas. inteiras. Isso. Né? Isso. E esse pode mudar a sociedade indiretamente, mas então, nosso esforço, é bom lembrar, nós não somos cidadãos de verdade daqui. Nossa pátria é outra, temos outra visão, outras lealdades, mas esta passagem está tratando justamente como peregrinos, né? Pessoas de outro país, embaixadores. Embaixador é alguém de outro país que está num país representando os interesses. Nós somos todos embaixadores e na verdade não cidadãos. Não vamos ficar aqui. Então vamos fazer nosso esforço, não em manifestações, não em sabe, assinando não sei o que mais, e greves e essas coisas, mas sim na pregação do Evangelho. Ô tio, olha, pensando com relação a peregrino, quando você vai na casa de uma outra pessoa, você não chega lá e cria contento com ela. Você chega lá e tenta criar harmonia com ela para tentar ganhar a pessoa. Então, se a gente está aqui no mundo, como peregrino, visitante deste mundo, e criar contentos, temos outros propósitos, né? outros interesses, outras atividades. Mas tem muitos cristãos nos Estados Unidos e talvez aqui também que, sabe, tem muito esforço dentro desse movimento político tentando melhorar a sociedade. E Davi está 100% e 10% certo. Essa sociedade não tem esperança. A justiça só vai existir quando vem o príncipe da paz, quando ele vem para reinar no milênio aqui na terra. Até então, a corrupção vai multiplicar, vai aumentar, não tem esperança. Então não adianta gastar nosso tempo e saliva dessas questões.
no fim, então, dia 3, fim de 2, e os que resistem trarão, os que resistem à autoridade que Deus estabeleceu, trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, mas sim são para temor quando se faz o mal. Então, queres tu não temer a autoridade? Se não quer multas e ser presos e ser julgados e encarcerados, você quer paz e tranquilidade, você não quer ter medo, então qual é a solução? Pratica o bem. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Não quer multa? Qual é a solução? Não é comprar aquele aparelho que detecta radar, né? Certo? É ser muito esperto e anda com alguém de passageiro de binóculo para ver onde está o radar, se você não quiser multa, né? Ou é andar dentro do limite estabelecido. Quando estamos andando bem, dentro dos limites, não importa se tem 10 carros com luzes acesas lá atrás da gente, né? Mas quando estamos exagerando, nós ficamos meio nervosos e... Por quê? Estamos fora da lei. Estamos fazendo o errado. Quando você anda 110 para São Paulo, uma Anhanguera, tranquilo. Quando você insiste em andar 130, tudo fica mais tenso, né? Onde está aquele radar mesmo? Ai, não dá. Ai, esqueci daquele. Ai, vai... Entende? Não. Queres não temer, não ter problemas, não ter dificuldade, não ser perseguido, não ser... faz o bem. Faz o bem. E terás o louvor dela. Muito prático. Demais. Visto que a autoridade é ministro de Deus. Ministro quer dizer o quê? Servos. Dona Dilma é serva. Deus. O papel, a posição que ela tem é de servo de Deus. Às vezes ela não quer saber, não é o que ela entende, mas ela é. Ela está lá servindo os propósitos de Deus em termos de ordem, em termos de autoridade, em termos de paz, em termos de segurança do país, contra outros fora, as divisas, em termos de... e vem descendo, né? O governo existe para quê? Vamos notando aqui. Pode falar, Daniel. Pode falar. Não, você estava falando para a Mônica que é o mesmo caso do traidor, Judas. Os planos dele não eram fazer os planos de Deus, mas sem querer ele fez os planos de Deus. Fez. Satanás é servo. Vocês vão entender. Afinal de contas, Satanás é servo de Deus. Ele não faz nada que Deus não permite, e quando ele quer tomar uma iniciativa, ele tem que pedir permissão. Jamais ele aceitaria esse título, mas... Bom, então, visto que a autoridade é ministro de Deus, servo de Deus, Deus está agindo por meio, mantendo ordem, segurança, não é? No país, para teu bem. Entretanto, se fizerem o mal, tema. Note bem aqui essas palavras, porque não é sem motivo que ela traz o cetro. Certo? Porque não é sem motivo que ela traz o cetro, né? Não? Fala, Júnior. Espada. Espada. Qual seria a diferença entre cetro e espada? Por que ele diz espada aqui? Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Vamos falando aqui. Depois de Noé saiu da arca, o fim do dilúvio, capítulo 9, a aliança. Versículo 5.
certamente, Gênesis capítulo 9, versículo 5, certamente requerirei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo o animal, ou requerirei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um, requerirei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Versículos 5 e 6 estão se tratando de quê? Deus está entregando as autoridades governamentais, não municipais, governamentais, a espada. Quer dizer, não somente a permissão, mas a responsabilidade de tomar a vida de quem toma vida de outro. Não estamos falando aqui de soldados em guerra, não estamos falando aqui de policial defendendo a segurança do incumbido com essa responsabilidade, seu trabalho. Não estamos falando de um pai, marido, defender sua casa, sua família, sua propriedade até. Estamos falando de alguém que toma injustamente, sem causa, sem justificação, toma a vida de outra pessoa. Deus está dizendo para o quê? Para governos humanos? Ele está entregando uma espada. É para fazer o que com essa espada? Com essa autoridade? Tomar a vida. Executar certas pessoas em certas ocasiões, certas situações. Está ou não está? Colocando um limite. É ou não é? A imprensa no Brasil tem, né, em muitos países também tem programado e tem condicionado o povo para opor o quê? Punição capital. Ué? Então, de um lado da boca, nós reclamamos de países absurdos como os Estados Unidos e outros, que tomam a vida, executam certos criminosos. Mas do outro lado da boca, reclamam de quem? Não estamos seguros, nós somos presos, eles estão livres. Será por quê? Se a primeira vez que qualquer pessoa tomou a vida de uma outra pessoa, aquela pessoa dentro de 90 dias estava executada, esse país seria outro. Você sabe uma coisa que você não vai encontrar? Uma coisa que você não vai encontrar em lugar nenhum no Velho Testamento? Para Israel, sabe o que é? Em termos de criminalidade, justiça, julgamento, punição, o que você não encontra? Não encontra impunidade. O que? Mas outra coisa. Cadeia. Cadeia. Cadê a cadeia? Por que não? Quem roubou, o que era para fazer? Restituir? 5 vezes. A sociedade deu chance para aquele homem ser homem e assumir. Se é culpado, paga. Não deu para pagar, o que aconteceu com ele? Ele foi vendido. Não foi? Entende? Pessoas foram responsabilizadas na hora, retamente, diretamente, sem demorar. Não tinha necessidade de cadeia. Tudo foi tratado. Assassino Mas fez tal.
20, alguém falou, eu não sei, eu não posso, eu não tenho essa. Pelo menos uns 23, se não for mais, 23 casos de morte por execução. Em relação aos mandamentos de Deus. E não demorou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos como lá. Cadeia é nada mais do que uma escola para a criminalidade. Entram sabendo como fazer uma coisa, abrir uma porta sem chave. Sai sabendo o quê? Assaltar bancos, roubar, matar e tudo mais. Entende? Nós estamos promovendo. Não temos justiça mais. Temos perdido o controle. E quem está preso? Você dentro da sua casa, cercado de cerca elétrica, monitoramento, alarmes, cadeia. Não é? Quem está preso? Não. Quem está livre para fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser? Bandido. Alguém estava querendo falar? Mister. Mais próximo de uma cadeia em Israel era uma cidade de refúgio, só que eram para pessoas que nem eram culpadas pelo homicídio, né? Não, culpado sim, mas paixão não foi premeditado em certos casos. Reconheceu, mas se ele saiu também, fez besteira em sair. Então, o Senhor reconhece que existem certos casos de paixão, de momentaneamente perder o controle, não foi planejado, não foi premeditado, não foi, entende? Aquela pessoa nunca fez antes, reconhece exceções. As exceções não podem ser regras. Então, punição capital vem de onde? Vem de onde? Deus. E podemos levantar 50. Mas tem tanta injustiça. Mas o rico não morre, não é executado. O pobre tem muitas injustiças, não tem. Mas é assim, mesmo assim, é Deus que estabeleceu. E mesmo assim, é o que falta muito. Aí você tem outros extremos, em países muçulmanos, na China, faz qualquer coisa e executar. Não. Esse não justifica a outra posição extrema de não executar ninguém. O Senhor Deus entregou, e nós vemos aqui, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro, é servo de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Na verdade, quando uma sociedade liderado por governo, em casos específicos, toma a vida de um malfeitor, quem na verdade está tomando a vida daquela pessoa? Deus está. Entende? Deus está. É a vontade dele. Pode falar. Opa, já está na hora de tomar mais um cafezinho. Fiquem na vontade.